O resultado do PIB, naturalmente, do crescimento da economia, o resultado decepcionou os que fizeram apostas, em geral, em torno de crescimento de 0,9, de 1, e o PIB cresceu pouco, a despeito do bom desempenho da agropecuária e dos investimentos associados a ela, sobretudo a compra de caminhões, mas a indústria, mais uma vez, decepcionou. Aliás, a indústria vem tendo quedas sucessivas ao longo, teve quedas sucessivas ao longo de 2012. E isso não vai ser resolvido assim no curto prazo, porque nós temos um problema de fundo que não está resolvido, né? E está muito claro que ele está na origem do mau desempenho da indústria, aliás, que vem de muitos anos, né? Vem, digamos, desde a crise da dívida externa, mas ali não havia muito o que fazer, a não ser esperar pela estabilização da economia, mas depois da estabilização, a economia passou a ter inflação mais baixa. Aliás, isso ocorreu no mundo inteiro, né, a partir de meados dos anos 90, mas então nós começamos a executar uma política econômica que, a meu juízo, foi muito danosa para o desempenho da indústria. Nós deixamos o câmbio valorizado. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam, mas vocês insistem nisso. É que o câmbio é um preço relativo importantíssimo, né? Hoje mesmo tem uma entrevista do presidente do Banco Central falando dessa questão, tem uma entrevista de um economista do Morgan Stanley, que até eu conheço, que é um sujeito que gosta do Brasil, bem intencionado, mas há uma presunção de que é impossível você ter um certo controle sobre o câmbio nominal que implique num câmbio real, ou seja, numa capacidade de você exportar e defender a sua economia de importações predatórias, né? Importações que ficam barateadas quando o câmbio está valorizado. Né? Não é que a gente quer impedir as importações são necessárias até para você dar competitividade às suas exportações, mas eu não conheço nenhum país, eu dizia isso outro dia, que tenha câmbio valorizado e tenha desenvolvido a sua indústria. Então, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira vai crescer pouco, porque tem anos de sobrevalorização do câmbio e perda de competitividade industrial. Né? Se nós olharmos o nosso parceiro competidor mais importante hoje, né, que é a China, nós vamos ver que a China fez isso, fez ao contrário do que nós, fez exatamente o contrário do que nós estamos fazendo. Né? Então é preciso que a gente olhe essas questões com olhos um pouco mais distantes das nossas afeições partidárias, né? Não é porque o sujeito é do PT que vai defender a qualquer custo isso, nem porque é do PSDB que vai ficar falando da inflação. A inflação do PSDB foi igual à inflação dos últimos anos. Então a gente precisa ter um pouco de distância, de distanciamento para analisar essas coisas. É evidente que a gente tem todo mundo tem seu parti-pris, tem seu ponto de vista, mas uma coisa é o ponto de vista e a gente tem que estar revendo o ponto de vista da gente. Porque a gente não pode se aferrar às ideias, nem achar que aquilo que a gente aprendeu no Manual de Macroeconomia de 1950 vale para hoje. A economia é um organismo vivo que se transforma. Né? Basta olhar o que aconteceu nos últimos anos, né, na economia mundial, a inserção do Brasil, como é que o Brasil, na verdade, se colocava nessa estrutura, nesse formato mais global da economia. Né? O formato mudou, o Brasil mudou a sua inserção e, a meu juízo, para pior. Por isso que nós estamos, uma das razões pelas quais nós estamos crescendo pouco é que nós discutimos também mal, né? Porque nós queremos pensar essas coisas como se nós fôssemos mecânicos de automóvel. Não é assim. É uma coisa muito mais complicada, que tem relações com as visões que a sociedade tem dos problemas, que também são importantes, né? São fundamentais no caso da economia e frequentemente não se leva isso em conta.